E Jesus, em toda a história, assim, enquanto ele pregou, Jesus curava as pessoas de uma forma tão interessante que você pega o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue. Sim, Quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada, correto? sim. E assim, Jesus, quando sentiu que alguém o tocou, e ele entende que alguém o tocou, porque ele diz: de mim saiu virtude, e ele quis conhecer, saber quem era. Aí alguém diz: mas por quê? Porque Jesus queria conhecer o estado, ele queria saber quem era aquela pessoa. Sim, Isso me chama muita atenção, porque assim, Jesus quer conhecer a pessoa. verdade. E aí, assim, aquela mulher, a Bíblia diz que ela fica desesperada, trêmula. Por quê? Porque ela não queria ser identificada pelo fato da cultura da época não permitir mulheres num estado como ela se aproximar de pessoas que estivessem numa situação, vamos se dizer, olhando para o normal da sociedade, né? Vamos se dizer assim, Sim. ela era uma pessoa fora do padrão da sociedade e ela vai até Jesus no meio da multidão. Quando Jesus olha para aquela mulher, imagina só o desespero daquela mulher. Qual era o pensamento dela? Agora eu vou sofrer retaliação, né? Alguém vai me xingar, vai me arrastar para fora da cidade. A Bíblia não diz isso, mas eu posso imaginar pelo fato dessas Da mulheres, cultura, né? da cultura. Então, como ela tinha esse problema, o normal ela era ser discriminada, né? Chutada para fora da cidade. E aí Jesus olha para ela e Jesus, com toda a sabedoria e paciência do mundo, Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Imagina o estado de ânimo dessa mulher, Heber, a partir daí. Jesus não só curou ela fisicamente, mas imagina só, Jesus curou a alma daquela mulher. Então ela saiu Verdade. dali, creio eu, de uma forma totalmente reconstruída, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Verdade. Porque todo mundo que passa por uma situação como essa mulher do fluxo de sangue, ou como o rapaz aqui que nós vimos na história aqui do Bom Samaritano, todos eles carregavam feridas, traumas interiores que só podem ser curados através de alguém que realmente tenha um espírito empático, ou seja, Sim, a ponto de verdade. se importar. Você vê aqui que nós lemos aqui em Hebreus, e Hebreus deixa uma coisa assim muito, como que eu posso dizer assim, muito séria, porque ele diz assim: olhem para os presos, olha o que é empatia, olha que coisa interessante. Ele diz assim: olhem para os presos como se vocês Tivesse. estivessem presos. Então, a empatia é um olhar diferenciado. Isso que eu ia falar, a empatia muda a forma de você enxergar as coisas. Exatamente. Exatamente. A empatia Empa- muda. e, e é legal isso porque a empatia é diferente de você ter dó, né? Exatamente. Tem pessoas que confundem ter dó de alguém com, eu sou, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho empatia. Não é, você teve dó da pessoa. Exatamente. Ou às vezes, por alguma situação, você às vezes quis recompensar a pessoa pelo fato de ser uma pessoa conhecida, próxima de você. Mas Isso. a empatia ela não se restringe só às Quem você pessoas do. conhece. Exatamente. Que eu ia dizer do meu convívio social. Aquele bom samaritano, ele não conhecia aquele homem. Verdade. Mas mesmo assim, de alguma forma, ele conseguiu olhar para aquele homem, ele conseguiu enxergar a dor dele e ele disse: consigo mesmo, eu posso fazer alguma coisa. E foi o que ele E, fez. e olha que louco que eu acho que você pega trechos assim de histórias da Bíblia, tem uma riqueza de detalhes que é impressionante. Você tá entendendo? É uma riqueza de Sim, detalhes assim que foge um pouco da nossa ótica e da nossa visão, né? Se você não fala, Deus, tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando, me mostra, né? isso é tão interessante do que você está falando, porque assim, quando a gente
lê alguns versículos como esse na Bíblia Sagrada, a gente passa a caminhar com uma perspectiva diferente daquilo que nós antes enxergávamos de uma outra maneira. Então, por exemplo, quando eu olho para uma história dessa, e a vontade que eu tenho é também de me comportar assim. Verdade. Isso que é legal da Bíblia, porque o Evangelho é transformador. E assim, não deveria, pelo menos, ou não deve existir no nosso meio alguém mais empático do que nós mesmos. Porque somos nós que estamos encarregados de fazer a obra de Deus, somos nós que nos envolvemos com pessoas, e pessoas precisam de Deus. E nós só vamos conseguir levar, na verdade, essas pessoas até Deus a partir do momento que nós conseguir transmitir essa empatia. Verdade. Então, como que eu transmito isso? Mostrando o quanto eu me importo.